Histórias do Frazão. A música popular brasileira cantada e contada em histórias. Aquelas curiosidades sobre seus compositores e intérpretes. Os casos da boemia carioca que inspiraram grandes sucessos. Histórias do Frazão. Para você recordar os bons tempos. Aos domingos, às 9 da manhã, com a apresentação de Osmar Frazão. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que toda vítima de acidente de trânsito tem direito a um seguro? Nacional Serviço. E você não precisa ser o dono do automóvel. O DPVAT é o seguro obrigatório pago todos os anos por quem tem um veículo, seja moto, carro, caminhão ou ônibus. A indenização é paga de acordo com a gravidade da vítima. Não é preciso contratar ninguém para receber o seguro. Basta entrar no site do Detran do seu estado e conferir a lista de seguradoras credenciadas. É preciso fazer o boletim de ocorrência do acidente e guardar os laudos e recibos de despesas médicas ou, infelizmente, funerárias. O envolvido ou seu dependente legal pode solicitar o seguro DPVAT até 3 anos após o acidente. E isso mesmo que a vítima não seja dona do veículo ou não saiba o número da placa. O boletim de ocorrência vai possibilitar a investigação e a localização de testemunhas. Exerça o seu direito. Cidadania se constrói com atitude. ZYJ 460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Papo Firme, com Astrid Nick e convidados. O repórter Maurício Costa destaca a transferência de Neymar para o PSG. Nacional da Copa, com Maurício Costa. A maior transação da história do futebol. 222 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais. Esse é o valor que o Paris Saint-Germain gastou para contar com o Neymar no elenco até o ano de 2022. E não para por aí. De acordo com a imprensa europeia, Neymar vai receber 30 milhões de euros por temporada, cerca de 111 milhões de reais por ano. Já fez as contas? Isso dá em torno de R$ 12.800 por dia, R$ 211 por minuto. Antes de Neymar, a maior negociação da história do futebol era do Manchester United, por Paul Pogba. O time inglês desembolsou 105 milhões de euros para tirar o francês da Juventus. Esse valor não chega à metade do que o PSG pagou para ter Neymar. O Barcelona, ex-clube de Neymar, não teve como negociar. O contrato recente do atacante com o clube catalão, assinado no meio do ano, estabelecia que, se alguém pagasse uma multa rescisória de 222 milhões de euros, teria o direito de contar com o jogador. O PSG pagou e Neymar quis sair. E esse detalhe é um dos mais importantes. Neymar nunca escondeu a vontade de jogar no Barcelona ao lado do grande ídolo Lionel Messi. Saiu do Santos, foi para a Espanha e conquistou a torcida blaugrana. Ao deixar o Barça e se transferir para Paris, acaba sofrendo muitas críticas tanto da imprensa catalã quanto dos antigos fãs do Barcelona. Por isso, o craque brasileiro utilizou as redes sociais para se despedir em paz, digamos assim, com o ex-clube. Escute alguns trechos do adeus de Neymar. A vida de um atleta é movida por desafios. Alguns são impostos a nós, outros são fruto de uma decisão nossa, para mantermos a luz que ilumina a nossa carreira, que é intensa, mais curta. O Barcelona foi mais do que um desafio. Foi um sonho de criança que jogava com aqueles craques no videogame. Cheguei na Catalunha com 21 anos, cheio de desafios. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube, dividindo vestiário com ídolos como Messi, Valdez, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, entre outros. Na expectativa de atuar em um clube que é mais que um clube. O Barcelona é uma nação que representa a Catalunha. Tive a honra de atuar com o maior atleta que vi na vida e que tenho certeza que não verei outro, Léo Messi. Virou meu parceiro, amigo, dentro e fora de campo. Foi um ataque com Messi e Suárez que fez história. Conquistei tudo que um atleta poderia conquistar. Vivi momentos inesquecíveis. Moro em uma cidade que é mais que uma cidade.
é uma pátria, ama o Barcelona e ama a Catalunha. Mas um atleta precisa de desafios. Aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera. Me apresentaram um plano de carreira muito ousado e me sinto pronto para esse desafio. Agradeço o carinho da maravilhosa torcida blaugrana e a tudo que aprendi com os grandes atletas com quem dividi o vestiário. Mas sinto em meu coração que é hora de partir. O Paris será minha casa nos próximos anos e trabalharei para honrar toda a confiança depositada no meu futebol. Conto muito com o apoio de todos vocês, torcedores que estão comigo desde 2009, dos meus amigos, dos profissionais que me acompanham e principalmente da minha família, que sofreu muito com alguns problemas que ocorreram neste período da minha carreira e que hoje merecem paz. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada com maturidade que acumulei nos meus 25 anos. Barcelona, graças por todos, Paris, j'arrive. Que Deus abençoe e nos proteja. Valeu. Agora o craque da seleção brasileira também é o principal jogador do PSG. Na França, ele terá Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva, companheiros de seleção, além de Lucas Moura. 2018 pode ser um ano de conquistas grandiosas para o jogador mais caro do mundo. Uma Copa na Rússia, a Champions League pelo PSG e, no fim, quem sabe, ser eleito o melhor jogador do mundo. Copa do Mundo FIFA Rússia 2018 é aqui na Nacional. Chegando nesse papo firme, o som de Nelson Sargento, Faz de Conta. Faz de conta que não houve aquele adeus. Faz de conta que foi ontem que eu saí, dizendo que voltava logo logo. Faz de conta que hoje é logo e por isso estou aqui. Faz de conta que nós nunca nos dissemos aquelas palavras tão rudes e mais. Faz de conta que não houve tantos anos separados que eu apenas me atrasei um pouco mais. Faz de conta que não houve tantos anos separados que eu apenas me atrasei um pouco mais. Faz de conta que não houve aquele adeus. Faz de conta que foi ontem que eu saí, dizendo que voltava logo logo. Faz de conta que hoje é logo e por isso estou aqui. Faz de conta que nós nunca nos dissemos aquelas palavras tão rudes demais. Faz de conta que não houve tantos anos separados que eu apenas me atrasei um pouco mais. Faz de conta que não houve tantos anos separados que eu apenas me atrasei um pouco mais. Faz de conta. Seguimos com o comentarista Mário Silva, que continua destacando a Copa do Mundo de 1930. Nacional na Copa, com Mário Silva. O Uruguai foi escolhido para sediar a primeira Copa do Mundo, não só por ter conquistado o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, a famosa Celeste Olímpica, como também, como o ano de 1930, comemorava o Uruguai o centenário da sua independência. Foi construído um estádio especialmente para a Copa do Mundo, o Estádio Centenário, né? E, além desse estádio, outros 2 estádios foram utilizados, todos em Montevidéu. O estádio Gran Parque Central, capacidade para 28 mil espectadores, e o estádio Pocitos, com capacidade para 1.000 espectadores.
Já o Estádio Centenário, capacidade para 90 mil espectadores, utilizado até hoje para jogos de campeonatos, campeonato uruguaio, de jogos da seleção uruguaia, Libertadores e assim por diante. A Copa foi dividida em 4 grupos, a competição. O primeiro grupo, o grupo 1, com a Argentina, Chile, França e México. O grupo 2, Iugoslávia, Brasil e Bolívia. Já o grupo número 3, Uruguai, o dono da casa, Romênia e Peru. E o grupo 4, Estados Unidos, Paraguai e Bélgica. 2 partidas abriram a competição no dia 13 de julho. A França venceu o México por 4-1 e os Estados Unidos venceram a Bélgica por 3-0. E o Uruguai? E o Brasil? Como estrearam? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá! Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. É aqui na Nacional. E vamos de música. O som agora é de Tereza Cristina e do Grupo Semente. Foi um rio que passou em minha vida. Carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Papo Firme, com Astrid Nick e convidados. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido.
Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Papo Firme, com Astrid Nick e convidados. De volta com o nosso debate aqui nesse Papo Firme. Lembrando a vocês, em novo dia, novo formato. Agora não é mais aos domingos e sim aos sábados. E com um novo formato aí, com música, informação. Vocês ouviram aí Maurício Costa, ouviram Mário Silva, enfim. Com o passar do tempo a gente vai melhorando cada vez mais em informação. Teremos também a participação das reportagens de Rafael Monteiro, enfim. Muita coisa boa para você curtir nas tardes de sábado aqui pela sua Rádio Nacional, com futebol, música, informação, debate. Quero trazer para vocês 2 assuntos nesse bloco de debate. Com um recorde de público, esse é o primeiro. Presente 53.635 torcedores pagantes que tiveram o dissabor de assistir a equipe do São Paulo perder mais uma e voltar para a zona de rebaixamento. 18 rodadas já se foram. O alerta tá ligado, Rafael Monteiro? Tá ligado. A gente cisma em dizer que o São Paulo não tem time para estar na zona de rebaixamento, mas já estamos na 18ª rodada e tem uma reação muito fraca. É um time que não consegue funcionar. Colocaram a culpa no Rogério Ceni. O Rogério Ceni já saiu algumas rodadas. O Dorival Júnior não consegue ainda dar um direcionamento ao time do São Paulo. Você apontaria algum problema no time, na equipe? Alguém consegue ver isso? Sabe o que? Deixa eu só dar um corte aqui, um detalhe importante. Não, porque o futebol mudou muito. O futebol é o que o Botafogo faz. Hoje em dia não se joga mais com craque somente, e também tem muito poucos que conseguem desbancar um jogo, resolver um jogo sozinho. Então, hoje se trabalha com um esquema tático e com um trabalho de grupo, o time que queira ganhar o jogo. Por exemplo, o que o Botafogo faz é mais ou menos o que no futebol brasileiro se faz hoje. É uma marcação firme, uma saída rápida, é o que faz. Então não adianta ter jogadores do Hernanes, por exemplo, que o São Paulo tem agora, o Marcos Guilherme, os jogadores, esses não vão decidir sozinho. Não tem mais jogador que decida uma parada sozinho. Então eu acho que a questão do São Paulo é isso. Ele tem jogadores, tem um elenco, igual o Flamengo. O Flamengo tem um elenco, mas o Botafogo, me parece, joga melhor do que o Flamengo, minha opinião. O problema do São Paulo não é só dentro de campo, não é só o time. Também o problema do São política, Paulo né? é mais política. É mais financeiro, é mais político, justamente. É mais política do que dentro de campo. Porque a política no São Paulo, hoje, é uma das piores do Brasil. Eu só cortei o Rafael para falar esse detalhe que hoje em dia... Eu discordo plenamente assim, da ideia do Carlos Borges. Botafogo não é melhor que o Flamengo? Não, entre o Flamengo, bem, se eu pudesse escolher um time para treinar, eu escolheria o Flamengo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas e se o Flamengo não está sendo bem treinado? Eu acho que o Flamengo esteja bem treinado. O Flamengo é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 29 pontos. A gente imaginava que o Flamengo seria... A gente já está mudando do assunto. Está falando do São Paulo. O Borges já está mudando a pauta do assunto. Não, estou falando... Não tem problema não, a gente volta na pauta. Então tá ótimo. Então o Flamengo tem 29 pontos na competição. A gente imaginava, a gente tá cobrando tanto do Flamengo que a gente espera mais. Você sabe qual é o problema do Flamengo? O Flamengo é um time que não sofre. O Flamengo não é um time que não sofre. Mas sabe qual é o problema do Flamengo? Tem os adversários que estão melhores do que ele no eu momento. Eu só coloquei, Rafael, a questão do Flamengo, porque o São Paulo, que foi que o Rafael começou o papo dele. Ele falou em relação ao time, que tem jogadores bons no time de São Paulo? Tem. Flamengo, Palmeiras podem estar melhores em relação ao elenco, o Grêmio, Porto Alegre, mas o São Paulo tem também um bom elenco. Então, porque o futebol hoje não se ganha apenas com um bom elenco, né? Não, claro que não, mas se eu começar a achar que o exemplo do futebol brasileiro é o Botafogo, que joga atrás por uma bola, eu acho que a gente vai ter um empobrecimento do futebol do Brasil. Então, primeiro, por que a gente dá parabéns ao Botafogo? Porque o técnico Jair Ventura, com o que tem, conseguiu extrair melhor dos seus jogadores. Porque ele treina. Mas pergunta pro Jair Ventura se ele não quer um Diego. Pergunta pro Jair Ventura se ele não quer um Everton Ribeiro. Mas o Flamengo não treina, não? Não, questão. Eu acho o seguinte. Hoje é extremamente mal treinado. Mal treinado, eu também acho. Já discordo. O Botafogo é bem treinado. Sabe por que é bem treinado? Não é questão que joga por uma bola só, não. Joga por uma bola, tudo bem. Mas é um time bem treinado. Tem um grupo na conta do Chá?
tem. Por isso, talvez sofra mais, porque quando perde um por cartão ou por contusão, não tem a mesma situação. Por exemplo, o Diego podia jogar no Botafogo, mas será que ele faria a mesma coisa que faz os outros jogadores que fazem no Botafogo? Não, teria que mudar o time. Um time teria que jogar de forma diferente. Por isso que o técnico Zé Ricardo não tem condições nenhuma. Astrid, se o Zé Ricardo colocar 3 volantes no Flamengo, que no jogo ele ganhe. Porque no outro dia ele não pode sair de casa. Porque se ele perder o jogo, se ele mudar, tirar uma das peças, eu não sei o que pode acontecer com o Zé Ricardo, principalmente devido a essa violência infeliz que aconteceu nesse meio de semana contra o time do Flamengo saindo do aeroporto. Isso pra mim é um absurdo. Ponto. É muito mais. O time do Botafogo obrigatoriamente tem que jogar daquela forma. Falando sobre o time do Flamengo, por exemplo, a questão do Flamengo mal treinado, olha só, o Flamengo jogou contra o Grêmio teve 2 oportunidades de gol. O Grêmio fez uma. O Flamengo estava 2-2 contra o Palmeiras, o Diego perde um pênalti e o Flamengo perde o jogo. Contra o Corinthians, o Corinthians fez 2 gols, estou contando com um gol anulado e teve 3 chutes a gol do adversário. Agora, contra o Santos, foram 4 chances do Santos, o Santos fez 3 gols. Então, não é questão de falta de treinamento. A fase não está ajudando. A gente tem que ter paciência. A gente tem que acusar alguém. Mas não, Rafael, a questão do treinamento é o seguinte: se sente que o time não tem treinamento. Como não, se o time chega, Borges? O time perde o gol. Não, mas não é questão. O time perde o gol. Tem que ter treinamento também. O time tem que tá saber. Eu estou acabando de dizer que a defesa do Flamengo sofre pouco em relação ao ataque do adversário. E sofre muitos gols. Estou falando em relação comparativamente com o que sofre na partida de ataques, e o Flamengo ataca muito e faz menos gols. Chute a gol é um fundamento, é treinamento. Não, mas aí, olha só, é da base. Aí a gente tem que voltar à base, a gente tem que botar o Guerreiro na base de volta, o Diego na base de volta, o Everton na base de volta. Infelizmente, quando você chegar ao patamar de um time do Flamengo, jogadores com a idade que os jogadores do Flamengo têm, começar a aprender a chutar, não tem como. É questão de aprender a chutar. Eu só acho o seguinte, falar em relação ao Flamengo e Botafogo, entenda bem. O Botafogo, ele tem um esquema de jogo. O Flamengo não tem um esquema de jogo. Tudo bem. Por quê? Porque talvez o Diego seja um jogador mais lento, que o Everton Ribeiro não esteja fisicamente bem, Giovânio ainda não é um jogador que fisicamente entra bem, o Paulo Guerreiro não é o centroavante que todo mundo quer, não é um Leandro Damião, nem um Felipe Viseu que jogam dentro da grande área. O Paulo Guerreiro é um jogador para armar a jogada e também fazer gols, mas armar muito mais a jogada, ser um jogador de pivô nessa posição. Eu acho que o time treina pouco e treina mal. Você me diga, qual é o time do Flamengo atual? Porque o Zé Ricardo também não sabe qual é o time do Flamengo atual. Não sabe o time do Flamengo? Eu sei o time do Flamengo. Ele agora botou o Ilharão, achando que o Ilharão... Não, a única dúvida do treinador, pela pressão do torcedor, pela pressão da imprensa, foi ter tirado o Arão para colocar o Cuejá. E o Cuejá nunca jogou nada no Flamengo. Essa é uma realidade. Não, jogou algumas partidas bem. Depois caiu. Não, jogou bem na função dele. O Arão jogou muito. Eu não acho o Arão o melhor jogador o jogador indiscutível. Não, eu acho o Arão um jogador comum. Um bom jogador para ter no elenco. Mas o Cuejá, para mim, sempre foi abaixo. Quero jogar um pouquinho de água nessa fervura aí. Você só está olhando, Lucas. O que você acha dessa discussão calorosa? Quero botar, então, uma pimenta a mais. E o Corinthians? O que tem o Corinthians? Sim, o elenco do Corinthians. Então vamos fazer o seguinte. Então a gente vai discutir só o resultado. A gente olha a tabela e a gente discute só o resultado. Porque a gente não pode discutir performance. O Corinthians não está jogando bem? Eu acho que está jogando bem. O Corinthians é um time que é por uma bola. É igual o Joel Santana. Isso é bom? Vence todas as partidas por 1-0. Não, isso é bom sim. Isso é bom para a tabela. Primeiro que é bom para a tabela. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas se você falar para mim que é um time brilhante, eu prefiro ver o Flamengo jogar do que o Corinthians. Eu prefiro ver o Flamengo jogar do que o Corinthians. Eu prefiro ver o Grêmio jogar do que qualquer outro time retranqueiro. Vocês vão deixar o Lucas dar a opinião dele ou não? Vai lá, Lucas. Bom, pra mim, primeiro, o Flamengo, ele precisa de mais treinamento. Eu lembro, cansei de ouvir isso, não era nascido na época, mas eu cansei de ouvir isso, que o Zico ficava
fora do horário de treinamento, treinando chute a gol, cobrança de falta, cobrança de pênalti. Não só o Zico, mas como tantos outros. Hoje não, hoje o treinamento acaba 5h, o jogador já tá no vestiário, 5h10 tá pegando o carro indo pro... O Marcelinho, Lucas, o Marcelinho no programa Bem Amigo. Todo final de jogo, todo final de treinamento, o Guerreiro bate falta, o Diego bate falta. O time do Flamengo treina assim depois do treinamento. Que é isso? Depois que todo mundo acaba. Não é assim. O Marcelinho que jogou, Marcelinho Carioca, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, foi criado no Flamengo. Outro dia no Bem Amigos falou isso. Olha, eu fui ser o melhor batedor de falta do Brasil porque eu disse, eu vou ser. O Zico batia a falta lá, e eu chegava junto dele, ainda na categoria de base do Flamengo, chegava, pô, como é que é? Aí ficava, bate assim, ó, bota o birro da bola assim, bate assado. Questões de treinamento. E o próprio Marcelinho e o próprio pessoal da mesa do Bem Amigos falou, pessoal que treina time, o Muricy era treinador de futebol, agora é comentarista e tal, disse, hoje em dia se treina muito pouco. Não, sim, aí se você comparar com antes, aí é uma outra coisa. Mas que o jogador, ele não faz em todo o treinamento, tem a questão da falta, a questão da bola parada, tem sim. Tem sim. Isso a gente vê. Tem humildade, né, Lucas? De dizer, ó, eu não sei bater falta. Aí é individual. Então, aí... não sei bater falta, que nem o Marcelinho, por exemplo. Será que o Vinícius Júnior tem essa cabecinha de chegar como o Marcelinho, chegar e dizer, bom, vem cá, mas o cara bate bem falta, por quê? Porque bate assim, ó, vem cá, o Paulo Guerreiro, o Diego, como é que eu faço? E hoje em dia, muito poucos os jogadores humildes dentro do meio. Esse é o problema. Com certeza, a maioria está de nariz empinado. Bom, o meu primeiro assunto foi com relação a São Paulo, daí eu deduzo que o São Paulo já era. Não já era. Eu acho que o São Paulo, disse muito bem o Rafael no início, questão do que era o Ceni. O problema não era o Ceni, o problema é o time... O elenco que é fraco. As peças não estão encaixando, isso acontece muito no futebol. As peças não estão encaixando. Em 2003, a questão não é nem só as peças não estão encaixando. Eu acho que o Dorival Júnior tem totais condições de tirar o São Paulo dessa condição. A gente vê, por exemplo, pegar o exemplo do Fluminense em 2013. Acabou caindo, ficou por questão da Portuguesa. Mas em 2013, o Fluminense não chegou na última rodada dependendo só dele. Dependia dele e de outro resultado. Precisava pelo menos empatar o jogo, vencer o jogo contra o Bahia na última rodada, vencer o jogo contra o Bahia. O Fluminense teve um salto de qualidade quando o Dorival Júnior assumiu. Ou seja, o Dorival Júnior tem totais condições de tirar o São Paulo. A questão é, a política do clube vai deixar? Está se mostrando não. A gente teve um presidente pichado no São Paulo recentemente. O Leco assumiu interinamente, depois foi eleito, ok. Mas foi empichado o Carlos Ronaldo. Mas qual é a influência, Lucas? Dentro do... A questão, tudo bem, eu acho que a questão política influencia às vezes. Mas vai influenciar no Dorival Júnior treinar o time? Influencia. Pressão. Pressão? Se o São Paulo cai, corta-se a cabeça do Dorival, corta-se a cabeça... Mas ainda falta uma rodada e mais uma rodada e mais um turno. Faltam 20 jogos. E para um time que tem totais condições de fugir do rebaixamento, eu acho que vai sofrer, as peças não encaixam, infelizmente, são coisas que muita gente não consegue, aí a gente começa a colocar culpa em outras coisas também, no motivo das derrotas. Tem derrotas que a gente não consegue entender, tem derrotas que perdeu. Por que perdeu? Perdeu porque a bola não entrou lá e entrou cá. Agora o Grêmio, que você citou, o Grêmio sofreu e muito para ganhar o Atlético Goianiense, bola na trave, tudo mais, um ataque do Grêmio, pimba. Mas você vê como que o torcedor é meio louco, porque o torcedor do Botafogo diz que agora é síndrome dos 40 minutos, porque o Botafogo só perde depois de 40 segundo tempo. Não é por aí. Só porque duas vezes aconteceu da mesma maneira. O Fluminense também. Eles chamaram de burro o técnico Jair Ventura. Pra você ter a noção na questão de funciona ou não funciona. Hoje, o Palmeiras vive uma tranquilidade. Se o Palmeiras, no próximo dia 9, não vencer do Barcelona, o Palmeiras, acabou o ano pro Palmeiras. O Palmeiras não vai ser campeão de nada. Lembrar que não é o Barcelona de Guayaquil. De Guayaquil. Então o Palmeiras pode estar agora com uma tranquilidade. Vai chegar na próxima semana, se perder, não vale nada a ninguém. E quem não prestava no começo era Eduardo Batista. Agora vai ser o Cuca. O Fluminense também, Lucas? O Fluminense também tem uma síndrome parecida. O Botafogo só perde depois dos 40. O Fluminense, para vencer, tem que fazer pelo menos 2 gols.
Porque tomar gol na partida é fato, já vai tomar. Porque é um time que joga pro ataque. Rui Fernando, Fluminense e Atlético Goianiense. Olha aí, o Henrique, ele mete um balho no Henrique. Era no goleiro. O Scarpa também tá, o Scarpa tá nesse álbum também. Não, então, pô, mas até fazer esse gol, o Scarpa escutou um monte. O gostei dele foi no jogo Fluminense Esporte falando do Oswaldo. O Oswaldo não gosta do Fluminense. Odeia o Fluminense. Olha só, deixa eu botar um abraço pro Rui. Um pouquinho de lenha nessa fogueira. O Flamengo não consegue vencer nenhuma equipe do G7, né? Perdeu para o Santos, Grêmio e Sport, empatou com o Corinthians, Botafogo e Palmeiras. E se perder pro Vitória da Bahia? Zé Ricardo, cai ou não cai, Lucas? Não, eu acho que ele segura... Lucas, deixa o Borges falar, Lucas. Fala. Eu ia falar... Não, rapidinho, Lucas. A questão, eu acho que ele cai se tiver problema na Copa do Brasil. Se perder a Copa do Brasil, não ir pra final... Se ele cair pro Botafogo na Copa do Brasil, a cabeça dele tá sob perigo dentro da então o Avaí tá tranquilo, ele pode perder. Não é perder, mas contra o Vitória, contra o Vitória. Contra o Vitória, perdão. As coisas vão ficar mais difíceis pro Zé Ricardo no Flamengo. Cair, eu acho que ele não cai, ele tá prestigiado. E a política de treinadores, de manutenção de treinadores, agora com a atual gestão, tá se diferenciando. Antes, não. Antes, com o próprio Bandeira, perdeu, caiu. Agora tá mudando um pouquinho, o Zé Ricardo tá mais abalizado. Tem uma força da diretoria, tem um bom elenco nas mãos. O problema todo é a questão da pressão da torcida, mas se a diretoria blindar, ele fica. Já tivemos duas reuniões depois desse incidente no aeroporto para que a coisa seja resolvida. Não sei até que ponto o Bandeira vai conseguir segurar essa onda toda. Né? Olha só, a questão do Flamengo, eu sou muito claro. A gente às vezes é mais duro no ar, assim, a gente fala de uma forma mais agitada no ar, porque principalmente o Borges, o Lucas também, a gente tem bastante intimidade, por isso que a gente fala e a gente tem algumas discussões eu garanto para vocês que durante o intervalo eles estão calminhos aqui se cumprimentando. Dentro da redação. E todo mundo sabe que eu sou um cara que eu gosto do trabalho do técnico Zé Ricardo. Mas para mim, o momento era era após o jogo do Santos. Por quê? Porque o Flamengo, esse próximo treinador teria tempo para trabalhar, porque teria o Vitória, que é amanhã, que é um jogo considerado mais fraco, teria o Palestino, que é considerado um jogo muito fraco para o Flamengo, e teria depois o Atlético Mineiro, que está em baixa até o momento no Campeonato Brasileiro. Então, o momento, se há uma convicção que o trabalho do Zé Ricardo não deve continuar, o Zé Ricardo deveria ter caído agora, nessa semana. Agora, daqui para frente, o Flamengo está perdendo tempo. Não tem que pensar depois da Copa do Brasil, porque depois que perder a Copa do Brasil, se não há uma convicção, é menos uma competição, é menos um campeonato que o Flamengo vai disputar. Então, para mim, se ou vai até o final do ano com o técnico Zé Ricardo, ou então o Flamengo erra no seu planejamento. Era para ter mandado o técnico Zé Ricardo agora, nesta semana. O problema vai demitir o Zé Ricardo, vai colocar quem? Essa é uma discussão. Mas o Rafael... Não, aí é uma outra discussão. Assim, quem não tem treinador de alto nível no mercado para assumir o time do Flamengo. Ele tem que pegar um Filipão, ele tem que pegar um Oswaldo de Oliveira da vida, que é muito dinheiro. Sim, mas você acompanha... E outra, daria certo? Porque o Oswaldo de Oliveira teve uma oportunidade agora no Flamengo recentemente. Mas você que acompanhou o Flamengo várias vezes, acompanha o Flamengo várias vezes, o Eduardo Bandeira que segura essa onda, mais do que todo mundo, né? Eu não sei, eu tenho dúvidas ali. Eu acho que houve um consenso de segurar o Zé Ricardo por mais tempo, fazer uma experiência. A gente que é da imprensa não critica tanto quem troca de treinador? Critica. Então, ele está segurando. Por que dizer que o Zé Ricardo é burro? O Zé Ricardo fez uma ótima campanha com o Flamengo no ano passado. O Zé Ricardo foi campeão estadual. O Zé Ricardo... Invicto no campeonato estadual. Ele não é. Isso ele já deu provas. O técnico Zé Ricardo, agora, mesmo jogando mal... Não é parâmetro como todo mundo jogando... Por que não? Não, se perde, mandado embora. Se perde, mandado embora. Só é parâmetro para ser mandado embora. Não, aí não, tudo bem. O técnico Zé Ricardo, ele fez uma ótima campanha no ano passado e esse ano... todo mundo tá falando que tá jogando mal. O Flamengo jogando mal é o quinto colocado. O Flamengo mal é o quinto. Bem, é invicto. Nenhum, nem outro. Nem outro, é verdade. Bom, minha gente, fala Borges. Coçou aí pra falar o quê? Pra falar um pouco mais baixo, nós estamos gritando muito. Ah, tá legal, tudo bem. É o seguinte, minha gente, nós vamos para um intervalo comercial
E antes eu quero anunciar para vocês que daqui a pouquinho Fluminense e Atlético Goianiense, a locução de Rui Fernando, a reportagem de Maurício Costa, os comentários de Valdir Luiz. No domingo nós temos Cruzeiro e Botafogo na narração de Ricardo Mazella. Voltando de férias, hein? Reportagens de Rafael Monteiro, comentários de Jorge Ramos. E também no domingo, às 19 horas, Ponte Preta e Vasco da Gama vai trabalhar um pouquinho, Borges. A locução é dele, a narração é dele, Ricardo. Carlos Borges, a reportagem de Maurício Costa e os comentários de Valdir Luiz. Depois que isso é coisa de índio, né? Um abraço, Borges. Vamos para os comerciais, voltamos já já. Papo Firme, com Astrid Nick e convidados.